Amados irmãos, que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, que através das palavras imorredoras possa em nosso pensamento formar novas malhas, que possamos limpar, o nosso perispírito das nossas mazelas milenares e tenhamos a possibilidade de mais um pouquinho adentrarmos nesta doutrina consoladora de amor e de luz, para assim efetivarmos um trabalho de cura, primeiramente em nós. Para isso, nós vamos ler uma página do Pão Nosso, Chico Xavier, Emmanuel, a lição 148, Ceifeiros. Então disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus 9:37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permaneci em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem, onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra, até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Mestre amado, Mestre querido Jesus, que possamos em teu nome, junto à espiritualidade amiga, agradecer a oportunidade da nossa vida, de mais uma oportunidade na nossa reencarnação. E com esse estudo, Senhor, que possamos termos o compromisso contigo no trabalho no bem. Sejamos, Senhor, os ceifeiros desta hora, mas que não olhemos somente para as nossas necessidades. Tenhamos, Pai, a mediunidade como esse intercâmbio divino que nos produz luz, nos dá o caminho certo para realmente trabalharmos as nossas mazelas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E para esse convite, que é o trabalho no bem, que a espiritualidade nos aponta através das palavras de Emmanuel, no Pão Nosso, se diz que a seara é abundante, os serviços são muitos, mas poucos os trabalhadores. Que possamos nós, através da palavra do Cristo, entendermos a nossa função, a nossa tarefa. E para isso, a boa notícia, que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus nos anuncia, através do Consolador prometido, não a vida do Cristo nos seus milagres, nas suas predições, nas palavras que as igrejas professam e através da fé consoladora, através de dogmas, mas pelo ensino moral. Que possamos descortinar, junto à espiritualidade, essa benesse, que é dar de graça ou de graça recebemos. E o que nós recebemos de graça? É esse intercâmbio, essa possibilidade de, através da espiritualidade amiga, adentrarmos ao mundo espiritual e conseguirmos um alimento da alma. E hoje, no capítulo 26,
nós vamos, então, nos itens 1 e 2, trabalharmos um pouco esse dom que nós temos, todos nós temos, o dom de curar. No item 1, a espiritualidade nos diz que o nosso dom está através da cura aos doentes, da ressuscitação dos mortos, da cura aos leprosos e da expulsão dos demônios. Isso tudo é nos dado de graça e por isso também, né, nos possibilita trabalharmos juntos. É uma recomendação, é mais do que uma recomendação, é uma imposição ao bem agir, para que o moral, né, se dê em cada um. O mal nenhum possa acontecer. O bem, o dom de curar, provém dessa espiritualidade amiga maior, essa energia que coaduna com a nossa e nos trabalha então a vontade, o nosso querer, o nosso desejo para com o irmão, aquele que necessita de ajuda. A cura se faz, mas somente a cura do corpo nos é necessária. Nós sabemos que precisamos, sobretudo, entender o nosso processo. Se é um processo de dor, é uma alavanca, é um incentivo para o nosso crescimento. E que possamos lidar com esse processo sem sofrimento. Que tenhamos, né, uma força de vontade, de entendimento, para que avancemos no nosso processo de cura. Tudo isso que é nos dado é como um dom, é um talento. Talento que Deus dá ao homem para que ele possa seguir com saúde. Essa saúde que, sobretudo moral, nos possibilita adentrarmos em nós mesmos, nos banharmos de energias positivas e nos dá um suporte para que possamos entender as nossas fragilidades nesse mundo de provas e expiações. Nesse item, nós também vamos verificar que restituir a saúde aos doentes é também possibilitar, através da palavra, do olhar amoroso, do nosso ouvido atento, verificarmos a verdadeira necessidade desse irmão. Que nós tenhamos, né, olhos de ver, ouvidos de ouvir, sem querer pegar a prova desse irmão, e sim auxiliar. E nesse processo dessa doença, por que estamos doentes? Porque ainda nos banhamos em águas intranquilas, porque estamos lidando conosco mesmo num processo de autodestruição, porque das nossas más escolhas, porque lidamos ainda com o outro com o intuito de apontar os seus erros. E aí nós vamos perceber que tudo isso são possibilidades de crescimento. Nesse auxílio que nós estamos com o nosso irmão, nós vamos também trabalhar em nós aquilo que nós temos para ser curado, através desse olhar amoroso. Temos também, nessa lição, a ressuscitação dos mortos, né? O que seria, então, essa capacidade de nós exercermos sobre um corpo, né, a distribuição de energias de forma que se renasça, se renove. Nós sabemos que na passagem de Lázaro, né, Jesus nos mostra a possibilidade de renascimento. E aí nós vamos levar para um campo, né, que é esse campo da nossa vivência reencarnatória. O que seria essa possibilidade de renascer que nós podemos ter todos os dias? É ter, então, a possibilidade de novas experiências. O ressurgir dos mortos é revivar os nossos sonhos, é a possibilidade de vermos na vida, através dos conhecimentos de Jesus, das passagens, a certeza que o caminho é um caminho de luz, é um caminho de amor, e que só conseguimos isso quando nós nos ressuscitamos, quando nós saímos de nós mesmos e verificamos os nossos sonhos nessa estrada divina. A cura dos leprosos, né? Essa questão da pele, vamos dizer assim, a hanseníase que é dita hoje, né? O nosso limpar. O que seria limpar o nosso corpo nos dias atuais? Limpar o irmão dessa questão que tanto nos agarra, né? As questões do nosso tirar de nós aquilo que está nos incomodando, que nos dá a possibilidade de ver o outro, né?
como irmão. Além disso, expulsar os demônios. E aí a gente vê, né, na lição do Boa Nova, no capítulo 7, a luta contra o mal, que essa passagem é uma passagem que o nosso irmão discípulo Tadeu via como uma benesse do Senhor muito grandiosa. Mas Jesus ele nos dá um alerta. Tudo isso a gente consegue, mas para isso nós tenhamos fé. Uma fé maiorzinha que o grãozinho de mostarda. A fé libertadora. A confiança em Deus de que tudo está no caminho certo. E que a progressão é o caminho da espiritualidade. Porque a cura não é somente a cura do corpo que nos proporciona o bem-estar. É, sobretudo, a cura da nossa alma. Aquilo que nós temos escolhidos e que não faz bem ao nosso ser. E aí nós vamos perceber que, através dessas trajetórias, nós temos a nossa história. Somos seres milenares, seres de história. Nós temos o espírito, que é a força motriz, é a maior. Nós temos essa ligação do perispírito com o nosso corpo. E ali nas malhas perispiríticas, nossa história pretérita, marcada na imortalidade, porque nós vamos ter outras experiências tantas que nos farão evoluir e colaborar com a criação, como no Livro dos Espíritos, na questão 132. Nós temos, então, a possibilidade de nos autoconhecermos, termos o nosso autocuidado, o autoamor, porque cada vez mais, vislumbrando as nossas histórias, nós vamos nos potencializar para auxiliar na espiritualidade. Porque tudo, né, não é feito sozinho. Nós precisamos dessa comunhão. A espiritualidade pode agir e curar sozinha? Certamente. Quando nós fazemos as nossas orações, potencializamos, né, no nosso ser, buscamos o conhecimento com Deus, nós sabemos que o que pedimos, vamos obter. Mas a espiritualidade também nos diz que o homem, com a sua energia, com seu fluido animalizado, ele precisa de algo igual, que é o fluido daquele que está ali para fazer o passe, né? O passe da casa espírita, que é intensificado pela espiritualidade. Então, quando nós nos dispomos, né, nessa cura, nesse ato de doação, nós trabalhamos em nós a nossa vontade, aquela vontade forte, o querer estar com o irmão. Nessa vontade forte, nós vamos pedir a Deus, né, em meditação, uma construção de um remédio, de um bálsamo, que, aliado, né, com essa espiritualidade, vai dar o conforto ao nosso irmão. Nós vamos verificar que isso tudo é um processo de educação, que é mais para aquele que está nessa construção, que está se doando, para que ele possa, então, ter uma sintonia melhor, trabalhar a sua moralidade, porque nesse conjunto nós precisamos ter, né, bons olhos, nós precisamos ter os ouvidos apurados, pensamento elevado. Para isso, então, a nossa doutrina nos constitui esse ser que nós esperamos ser para melhor obrarmos em nome de Jesus. Dai de graça o que de graça recebemos, nos diz, né, Jesus, aos discípulos e a nós, que é uma recomendação, uma prescrição, para que não caiamos em tentação. E ele diz: ora, o que eles haviam recebido gratuitamente, que é a faculdade curativa, curar os doentes, expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos, é um dom divino, é um alívio ao sofrimento de cada um, é uma propagação da fé. Recomenda, então, que não se tenha como objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Muitas das vezes, aquele médico que está ali predisposto ao trabalho, ele vai receber elogios, vai até receber, né, presentes, vai ter essa condição do irmão tão grato, achar que foi aquele médico que fez com que ele curasse. Mas nós sabemos
tudo isso que é dado não seria, né, disposto a todos nós se não fosse a espiritualidade maior, se não fosse o licenciamento dos benfeitores. Nada seria feito sem a condição, né, de termos aí a possibilidade de estarmos juntos com os benfeitores. Então, nós, médios, né, todos nós fomos potencializados no nosso querer, na nossa vontade, quando nós temos esse trabalho como um dever cristão, aguçando em nós a fraternidade, a oportunidade do auxílio. Então, Jesus, ele vem nos alertar para que não tenhamos no trabalho o orgulho, não tenhamos no trabalho a nossa vaidade, não nos coloquemos no centro de tudo, porque a mediunidade, mediunidade curadora, né, essa possibilidade, a magnetização potencializada pela espiritualidade como um elo de amor. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. E aí nós vamos ver na questão, né, do Livro dos Espíritos 63, que esse agente, ele transforma as nossas células, né? É o fluido vital, uns que chamam, né, de princípio vital, mas nada mais é que o nosso fluido cósmico universal, essa energia que é trabalhada, né? Então se diz assim, o ser, ao nascer, traz em seu corpo o fluido vital, que precisa ser continuamente suprido, que precisa ser continuamente utilizado para que a quantidade de fluido seja da mesma maneira nos órgãos, em todos os órgãos dos seres orgânicos. É uma constância. Então, quando nós vamos, né, através da nossa casa espírita, através dos espíritos benfeitores, pedir o auxílio, pedir a cura, mergulhar em nós mesmos, nós temos que verificar em nós também esse processo. Quando começou? Por que nós estamos nos sentindo mal? Por que esse processo é um processo doentio em nós? O que acarretou para que nós tenhamos não somente os efeitos e não somente a vontade de sermos curados, mas que possamos também aproveitar a prova. Isso é muito importante. Dentro dos estudos, né, de Kardec, ele vai dizer que essa quantidade vital que nós temos, nós não carregamos como uma sacolinha. Nós vamos renovar esse fluido em contato com o nosso irmão, em contato com o outro. E ele também não vai se esgotar, né? Então, ele diz Kardec assim, a quantidade de fluido vital não se esgota. Pode vir ser insuficiente para manter até a vida, mas se renova pela absorção, pela assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e, em certos casos, fazer uma vida prestes a extinguir-se. Então, é uma possibilidade, né, de construção, até mesmo quando nós fazemos, né, o autopasse, conversamos com as nossas células, nós temos esse poder dessa cura. E nós sabemos também que quando estamos em comunhão, né, com Deus nas nossas orações, nós podemos distribuir essa benesse à distância. Nós podemos, então, nos colocarmos a serviço em todos os momentos, quando estamos na nossa sociedade, quando vemos, né, o nosso irmão necessitando de um auxílio, se nós elevarmos fortemente o nosso pensamento, e nós nem precisamos das nossas mãos elevadas, com certeza esse magnetismo ele vai ser transmitido, a nossa vontade de querer auxiliar. E a nossa vigilância, porque muitas das vezes em vigilante vamos passar por um acidente, por uma situação que precisa de apoio, e nesse auxílio, a nossa preocupação, ela precisa ser realmente de buscar ajuda espiritual, e não olhar ali materialmente a necessidade do nosso irmão. Nós, quando estamos envolvidos nesse trabalho, esse trabalho de amor, nós pedimos à espiritualidade amiga que esteja presente, para que ele possa ali fazer o que é necessário. E para isso também nós vislumbramos, né, a vontade daquele irmão que recebe. Ele precisa estar ali também disposto nessa doação.
Então, nós vemos que esse magnetismo ele pode ser um auxílio de magnetismo humano, através do médium nas suas orações, ele pode ser intensificado pela espiritualidade num magnetismo misto, quando o médium curador ele está em concentração e a espiritualidade amiga acentua a possibilidade da cura, ou ele pode ser espiritual, quando o espírito ele vai influenciar diretamente na matéria necessitada. E aí nós vamos percebendo também que nós somos os enfermeiros, né? Nós estamos ali com os benfeitores, que são os médicos, num ato de amor. E quando nós estamos num ato de amor, o primeiro a receber amor somos nós. Essa força energética vai suprir todas as nossas necessidades. É o chakra, né? Porque nós vamos falar como Jesus. Sai de nós uma virtude, uma vontade imensurável de que aquele irmão fique curado. Jesus, quando assim dizia, ele estava ali trabalhando essa irradiação fluídica, ele estava ali, então, disponibilizando a virtude. A irmã, a mulher hemorroíça, que sangrava há 12 anos, e ela tem ali estancado o seu sangue, porque Jesus, no mesmo momento, diz: saiu de mim uma virtude, a consciência do trabalho sendo realizado, nos mostrando também que nós precisamos construir as nossas virtudes para que a amorosidade saia através dos fluidos benéficos e cure não só o nosso irmão como a nós mesmos. Jesus ele não precisava dessa cura, né? É um espírito grandioso, nosso modelo, nosso guia. Então ele diz para a irmã: a sua fé te salvou. Então essa fé que aquele que recebe, ele tem ali a certeza de que ele está recebendo um remédio, é que vai construir a benesse da cura. Então, Jesus também nos diz, né? Vai e não voltes a pecar para que mal nenhum vos aconteça, mal pior nos aconteça. Ele nos tira da inércia, ele nos dá o movimento, ele nos dá a ação, dá a certeza de que precisamos também fazer de nós, né, intensificar a nossa fé e doar também para aquele que necessita. Os mentores espirituais, na obra Nos Domínios da Mediunidade, através de aulas, vai falar que esse momento é uma transfusão. O passe é uma transfusão de energias que altera o campo celular. Então, a possibilidade de tirar um pouquinho do pesar, né? Fazer a transfusão como se fosse realmente a transfusão do sangue, se fosse um corpo, mas não, a transfusão de energias benéficas que vai curar no nosso perispírito, as marquinhas, manchinhas. É uma assistência magnética. Recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma, ou seja, intensifique a nossa vontade de nos erguermos. A mente reanimada ergue a vidas microscópicas que servem de templo do corpo, edificando valiosas construções. O passe, reconhecemos, é importante de contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito, confiança que o valorizam. Então, nós temos na obra Os Domínios da Mediunidade essa lição, né? Nos dando a certeza que tudo tem que ser da nossa vontade, do nosso querer, mas para a nossa mudança, para a nossa transformação, para a nossa reforma. E aí nós vamos encontrar em Martins Peralva, estudando a mediunidade, essa intensificação desse poder, porque é um poder, né? Nós obrarmos em nome de Jesus através de orar mais ação. A prece representa elemento, nesse sentido, indispensável para que a alma do aplicador de passe estabeleça comunhão direta com a força do bem, favorecendo a canalização através da nossa mente aos recursos magnéticos das esferas elevadas. Então, trabalhar a nossa mente, né, para que ela possa realmente estar em consonância com a verdade que nos liberta de nós mesmos. Porque quando há uma dor, há uma sinalização de que não estamos de acordo com as leis divinas. Estudando as leis morais,
que estão na nossa consciência, nós possibilitamos um remédio, possibilitamos uma atuação com certeza da nossa cura. Então, há todo um preparo, uma higienização, uma ionização do ambiente em que estamos recebendo esse benéfico que é o passe. A espiritualidade, ela trabalha, né, nas câmeras de passes, nas casas espíritas, em todos os locais, nos protegendo, nos amparando, nos ampliando a possibilidade de vermos o que necessitamos para o nosso crescimento. E nós, aplicadores de passe, somos os instrumentos, né? Somos aqueles que acreditamos que, como enfermeiros, vamos atuar no bem. Somos os médios para o trabalho, tentando, né, naquele momento, exemplificarmos em nome de Jesus, atuarmos, isolando de nós as forças, né, que nos arrastam por milênios. É um trabalho de amor, essa benesse de Jesus nessa seara grandiosa. E possamos todos nós, né, atuarmos com pensamento, com vontade e um querer, sempre no amor de Jesus, tendo a mediunidade como bênção de auxílio, exercida com bem, amor intensificado em todos os lugares, com o nosso Mestre Jesus. E que possamos pedir a Deus que tenhamos renúncia, que tenhamos compromisso, que possamos olhar o nosso irmão como espírito encaminhada como nós, exercendo assim sempre a tolerância, o bem em todos os locais, e que para isso a nossa dedicação seja ainda maior, que possamos estudar para entendermos esse processo de cura, possamos intensificar em nós a vontade de sermos melhores, de verificarmos, né, dentro das nossas mazelas o que nós podemos imediatamente mudar. Mas é um trabalho de vigilância, nós precisamos atuar constantemente. Não pode ficar somente no momento em que vamos atuar no passe. É um trabalho de construção. Temos essa obra, né, que nesse momento nós verificamos a obra do Evangelho de Jesus e estudamos também a Boa Nova, né, como a passagem que foi citada, que é a passagem da luta contra o mal, do capítulo 7, com Tadeu, vendo que essa possibilidade, né, de nós conversarmos com os irmãos que estão inferiores aos nossos pensamentos, como um esclarecimento. O médio de cura, ele está ali no trabalho, ele está dentro dessa possibilidade, vendo a questão da doença, vendo a questão dos mortos, os mortos de sonhos, aqueles que matam a esperança do irmão e sem perceber, né, até cometem a falta de, ao invés de darmos os nossos ouvidos, falarmos mais, tentarmos resolver, né, os problemas dos irmãos e não auxiliar, mas ser aquele prepotente, aquele que tem o poder de transformação da vida do outro. Mas, na verdade, não, né, meus irmãos? Nós temos o poder da mudança em nós mesmos. E aí, sendo severos conosco mesmos, fazemos uma grande obra interna. Expulsando, né, a questão da expulsão dos nossos irmãos, seria a doutrinação, seria o esclarecimento desses irmãos, para que eles possam, através dos nossos exemplos, vislumbrar melhores caminhos. Quando nós falamos assim, nós vemos que a doutrina de amor repercute em nós possibilidades benéficas de melhores pensamentos, de melhores possibilidades de ações, de falar de acordo com tudo isso que nós vemos estudando. Então, há um processo interno, né, um processo de construção junto com os benfeitores, porque se nós queremos doar o que temos de melhor, nós precisamos, então, sermos melhores, porque nós não damos aquilo que não temos. A gente consegue dar amor, doar carinho, doar benesse quando nós fazemos essas construções em nós mesmos. E acreditando assim, a gente pede à espiritualidade que nos intensifique nesse trabalho de luz, nesse dom de curar, porque é um talento
que nós não enterremos esse talento, que nós recebemos um pouquinho dentro da nossa possibilidade, mas que esse pouquinho nós possamos multiplicar. E quando nós evoluirmos e recebemos mais um pouquinho, que nós possamos então dobrar, né, esse nosso talento. Que nós possamos então, através de todas as lições e através de agirmos gratuitamente o que recebemos de graça, sejamos o homem de bem, né? Que possamos então agir no amor, que possamos agir na justiça e que possamos agir na caridade e que tenhamos a certeza de que assim seremos bem assessorados. E quanto mais nós dermos aquilo que recebemos de graça, que é esse dom, né, esse dom divino, que possa intensificar essas possibilidades, para que os irmãos, todos aqueles que venham até nós, recebam não a nossa energia, mas a energia desse mestre querido que nos possibilita essa distribuição de amores. E assim, meus irmãos, nós vamos agradecer esta oportunidade de estudarmos um pouco dessa palavra, né? E não é somente esse alimento espiritual, mas todos os outros que advirão dentro dessa nossa oportunidade reencarnatória, que nos fará, né, ser um homem no mundo, o homem de Deus, dentro dessas lições da moralidade. Então vamos agradecer. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por essas benesses, por estarmos unidos em teu nome, esclarecendo, Senhor, a nossa mente, para que o nosso pensamento junto a ti possa sempre obrar, intensificar a nossa vontade de auxiliar, tendo em nós a abundante força de coragem da fé, para que o outro, através dos nossos exemplos, possam também encontrar a paz, o amor. Que assim seja, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.